Tive um porém aqui que o meu negócio fechou. Não sei te dizer o porquê. Só sei dizer que ele fechou. E aí com isso, continuamos aí o capítulo de número 7. Deixa eu ver onde que eu estava. Capítulo de número 7, versículo de número 24. Finalizamos agora 25. Assentava-se o mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos e a sua borda como borda de copo. Como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Fez também de bronze 10 suportes, cada um em medida, 4 côvados de comprimento, 4 de largura, 3 de altura, e eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais haviam leões, bois, querubins, nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois havia festões pendentes. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze, e seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. Um bocado nos suportes estava dentro de uma guarnição, que havia um côvado de altura, e a boca era redonda, como a obra de um pedestal, e tinha o diâmetro de um côvado e meio. Também nela havia entalhes, e seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com suporte. Cada roda era de um côvado e meio de altura. As rodas eram como as de um carro. Seus eixos eram cambas, seus raios e seus cubos todos eram fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que formavam uma peça. No altar de cada suporte havia um cedro de meio côvado de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma peça, só com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões, palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Então, entalhados aí, gravuras, painéis, leões, enfim, vários desenhos. Deste modo, fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, e o mesmo tamanho, e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabiam 40 batos, e cada uma era de 4 côvados. Sobre cada um, 10 suportes estavam uma pia. Pôs 5 suportes à direita de casa e 5 à esquerda, porém o mar pôs ao lado direito da casa, com o lado sudeste. Depois fez virão os caldeirões e as pás, as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 globos, os capitéis que estavam no alto de 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos, das capitéis que estavam no alto da coluna, os 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romã para cada rede que cobriam os 2 globos de capitéis, que estavam ao lado das colunas,
os 10 suportes, as 10 pias, sobre eles o mar com 12 bois por baixo, os caldeirões, as pás, as bacias e todos os utensílios fez Hirão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de passar todos os utensílios pelo seu extensivo número, não se verificando, pois, o peso de seu bronze. Então, contou aí quantos tinham, ao invés de confirmar o peso. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar do ouro, a mesa de ouro, sobre quais estavam os pães da propiciação, os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita, 5 à esquerda, diante do Senhor, diante do santo, dos santos, as flores, as lâmpadas, as espevitadeiras, também de ouro, também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incensos, os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças, para as portas da casa interior, para o Santo dos Santos, e das portas do santo lugar, no templo, também de ouro. Assim se achou toda a obra que fez, e o rei Salomão, para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Eis que tudo que pertencia aí a eles, foi trago para ser inserido aí na casa do Senhor. Aí finalizamos então o 1 Reis. Vamos agora para Lucas, capítulo de número 20, versículo de número 27 ao 47. Nós que vimos aí anteriormente que Jesus ali confronta e questiona as autoridades religiosas e fala, vocês não dizem que em nome de quem eu faço essas coisas? Vocês não tem que me questionam? Então responda para mim, o batismo de João é dos céus ou é da terra? E aí eles ficando assim, agora vai ficar complicado, porque a gente sabe que é dos céus, mas se a gente falar que é da terra, ele também vai nos condenar, assim como nós queremos condená-lo. Então, eles simplesmente fogem da pergunta, A gente falou também sobre a parábola dos maus lavradores, que eles mataram o filho do dono da vinha. E ele, na verdade, fazia uma analogia para trazer para a realidade dele, porque ele também veio ali para trazer a paz, trazer salvação, esperava que nós entregássemos os frutos, mas pelo contrário, nós os matamos, ao invés de entregar ali o que realmente pertencia a ele. E agora, no capítulo de número... Ainda falamos sobre a questão dos tributos, Dai a César o que é de César, é preciso entregar às autoridades a qual nós pertencemos o que pertence a cada uma delas. Estamos sob o domínio do governo, sobre uma democracia, então devemos prestar contas aí o que é a nossa parte para com eles. Então, entregue os seus tributos, não só negue impostos. Faz parte também você honrar suas contas. E finalizando hoje, então, com o debate ali a respeito da ressurreição. Olha só. Chegando a algum dos saduceus, mais um grupo de homens aí, que questionavam, o
Porém, dos saduceus, eles eram o quê? Eles eram rivais dos fariseus. Eles também eram considerados, assim, heréticos, assim, por outros judeus, mas alguns concordavam com alguns ensinamentos deles, outros não. Mas o fato é que eles não acreditavam na ressurreição. E aí eles perguntaram, no verso 28, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar a descendência ao falecido. Então ele casaria com essa viúva e se ele tivesse filhos, esses filhos não pertenceriam a ele, mas a seu irmão. É como se fossem descendentes do seu irmão, porque ele casou para dar continuidade aí na descendência familiar. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. Há essas perguntas mirabolantes que esse povo fazia só para confundir aí Jesus e ver o que ele falava, né? Essa prática da época, né, que era o casamento, assim que morresse alguém, chamava casamento levirato. Se ele devia se casar com a irmã do falecido, para poder, como eu falei, garantir a descendência. Se uma mulher casou-se com 7 irmãos, sucessivamente sem gerar filhos, de quem seria ela esposa na ressurreição? Meu Deus, né? Um negócio complicado. E aí, Jesus vai dizer que quando tem ressurreição, esquece esse negócio de parentesco. Não tem isso, não. Tem esse negócio de quem você era casado, quem você pertencia, né? A realidade nossa ali é uma realidade celestial. Então, a gente não vai estar limitada a essa questão. A nossa visão vai estar muito mais ampliada, diferente deles que estavam com a visão tapada, né? Mas ele fala, ó, a visão, vocês não vão estar preocupados nem em quem é seu parente ou não. Ele fala que a gente vai viver lá o descanso eterno. Ó, deixa eu ler para você o 29. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro desposaram a viúva, e igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Essa mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque 7 as desposaram. Ela casou 7 vezes anteriormente. E aí? Como é que ia ser agora? Então, ele apresentou Jesus. Acrescentou Jesus. Os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Então lá não tem esse negócio não, meu filho. Fica achando lá que tem esse negócio de casamento, que não tem não. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo todos filhos da ressurreição. Então, os corpo glorificado, não tem essa. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Deus não tem coisa alguma com mortos. Ele tem coisa com nós vivos. Então, trata de fazer alguma coisa aqui em vida, esquece a ressurreição, esquece aquele momento lá. Então disseram alguns dos escribas, mestre, respondeste bem. Interessante. Dali por diante eles não ousaram mais interrogá-lo. Queriam pegar ele na curva de qualquer jeito, né? E aí resolveram que não iam perguntar mais nada. Complicadinho, né? Esses saduceus. A autoridade de Jesus é questionada mais uma vez. Olha só.
Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é o filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro de Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. Como pode ser ele seu filho? Que a gente fala filho de Davi. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes latares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízos muito mais severos. Então, o que ele quis dizer? A gente sabe que ele era considerado filho de Davi porque ele descendia da tribo de Davi, né? E do tribo de Judá. Por isso é usado esse termo, filho de Davi. Não que ele era pai de Davi, não tem nada disso não. Né? E esses escribas, eles todas as vezes, eles tentavam pegar alguma coisa ali, acompanhar alguma coisa que saísse fora. Mas eles, na verdade, o outro descarregou. Deixa eu ver se funciona. Se funciona sem, não sei se funciona ligado na tomada ou se precisa. Descobrir agora, né? Se gravou ou não na hora que eu for assistir. Ou se precisa de estar assim fora do cabo. Fala que os escribas, né? Aqueles responsáveis pelas cadeiras da sinagoga, eles gostavam muito dessa coisa de pregar em lugares para todo mundo ver, né? Estar sentado aí nos primeiros lugares, ter menções de destaque. Porém, eles tiravam proveito das pessoas. A palavra vai dizer que eles tiravam proveito das viúvas e usavam isso como justificativo. Porque para nós o serviço é esse, nós estamos aí servindo as viúvas, mas na verdade eles estavam tirando proveitos delas. Ainda vai dizer que Jesus aproveita para denunciar a hipocrisia dos líderes religiosos. Ostentavam sua aparência de piedade enquanto exploravam e oprimiam os mais vulneráveis. Ele adverte o povo a estar atento a esses líderes e não seguir seus exemplos de orgulho e ganância. Pessoas que simplesmente estão ali, representam uma liderança espiritual, uma autoridade divina, porém estão comprometidas apenas com suas próprias vontades e não em ajudar realmente o ser humano a ter uma vida melhor, a ser uma pessoa íntegra, a ter humildade de serviço. Era isso, na verdade, que eles deviam se concentrar em advertir e ensinar, não simplesmente a ser um hipócrita, né, nesse sentido. E aí Jesus mostra, né, fala sobre compaixão, sobre essas interações. E isso, de fato, estar próximo mesmo, é o que funcionava, e não parecer que estava fazendo algo, mas sim fazer, de fato. E é isso. Finalizamos então hoje o dia de número 119. Eu espero que você tenha nos acompanhado até aqui e permaneça firme aí na sua leitura bíblica. Amém? Tchau, tchau, tchau.